em nossa história de vida, na maioria das vezes, não são estranhos que nos ferem, mas são os de casa, são aqueles próximos, são pessoas que amamos, são pessoas com as quais contamos, são pessoas que, acerca delas, nós dizemos, não, esse vai comigo até o fim. Canção antiga da Ludmila Ferber dizia que quem é amigo é fiel até o fim, e nós dizemos, não, isso aí é fiel, e vai ser fiel até o fim. Justamente este ou esta nos traem, nos magoam, nos vendem em situações da vida. E aí, o primeiro grande desafio para os sonhos que Deus plantou em nosso coração. Manter o foco, manter a visão, manter a força, o ânimo, mesmo quando estamos debaixo de grandes sofrimentos oriundos de traições, decepções. Fulano não podia ter feito isto comigo, eu não merecia isto. Eu olho para José e vejo um homem vendido, injustiçado, traído, que em meio à dor começa a receber o tratar de Deus, mas em meio à dor, em meio à traição, ele não abre mão daquilo que o Senhor tinha plantado em sua alma. Eu estou certo que em momentos de crise, o que nos mantém de pé são nossas convicções. Havia uma convicção no coração de José. E qual era a convicção? O Senhor tem sonhos para mim. O Senhor tem planos para mim. Talvez ele não entendesse muito bem o que Deus tinha para ele, mas ele tinha uma convicção: o Senhor plantou sonhos em minha alma. O Senhor plantou projetos em meu coração. E eu não vou morrer enquanto tudo isto não se cumprir em minha vida. Convicções. Quais são hoje, meu irmão, minha irmã, as convicções que sustentam a tua vida, que sustentam a tua espiritualidade? Quais são as convicções que fortalecem o teu coração nesta noite? Convicções que te moveram a sair de casa neste frio tão gostoso, para vir à casa de Deus, louvá-lo e exaltá-lo. Convicções. José tinha uma convicção em seu coração: o Senhor me prometeu, o Senhor plantou sonhos em minha alma, e eu não vou morrer até que tudo se cumpra. Meu querido, nesta noite, eu não sei quais foram as pessoas que te traíram, que te decepcionaram, eu não sei quais são as marcas que você traz em tua alma, mas não abra mão dos projetos de Deus em tua vida. Amém, meu irmão? Não abra mão dos sonhos que Deus plantou em teu coração, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir toda a sua obra em nossa história, em nosso viver. Deus não tem para nós uma história de frustrações. Deus tem para nós uma história de superações. Podemos ser traídos, podemos ser marcados pela vida, podemos passar por situações de traição, nos sentirmos vendidos como escravos, nos sentirmos injustiçados. Perceba, um dia o filhão do papai, o bonitão, aquele garotão, meu garoto, meu pai, meu garoto, do outro dia escravo. Podemos passar por situações em que o revés seja violento, mas não abra mão do que Deus tem para você. Amém, meu amado? Nós continuamos passeando com José em sua história, e lá pelo capítulo 39 de Gênesis, José então começa a receber algumas situações, e parece que as coisas começam a clarear. Sabe quando a luta ela cessa um pouco e as situações começam a clarear? Opa, a bênção está voltando, a vitória está voltando. José começa então a servir na casa de um homem chamado Potifar, e nessa casa começa a adquirir respeito, consideração. José era o homem de confiança de Potifar, só que num belo dia, como já toquei no início, a mulher de Potifar olha para José e diz: Zezinho, você é tão bonito, meu esposo não está em casa, vamos deitar, vamos ter relações íntimas, como disse no mês da família, vamos coabitar, como preguei aqui no mês da família, vamos coabitar um pouco. Aquela mulher começa a seduzir José, a tentar José.
Só que José tinha em seu coração convicções. Lembra disto? Convicções. Deus havia impregnado o coração de José com seus sonhos, com o projeto dele para a vida de José. José temia o Senhor. José amava o Senhor. E o pecado então começa a envolver José. Certamente, meu querido, pelo contexto bíblico, a mulher de Potifar era bonita, era bem cuidada. A mulher de Potifar não tinha rugas e estrias, era bem cuidada. Ela tinha tempo e dinheiro para fazer plásticas, para usar o creminho da moda. Às vezes você, minha irmã, não tem condições financeiras de comprar aquele creminho da moda. Pastor, a nova linha do Renil, é isso, Renil? Nem sei bem. Mas aquela mulher tinha condições de se cuidar, não tinha estresse, tinha várias empregadas, igual você, né, minha irmã? Você não acorda cedo, você tem empregadas que cozinham para você, que limpam a casa para você. Não é isso, minha irmã? Amém, né? Algumas irmãs trabalham fora e chegam em casa para arrumar tudo ainda, dupla jornada. Mas a mulher de Potifar não era assim. Era madame, era dondoca. Dondoca, termo antigo, hein? Jesus Cristo. E ela um dia olha para José e diz: eu quero esse garoto para mim. Não importa o meu marido. Eu quero este, agora já homem, alguns tempos passam. Eu quero este homem para mim. José tinha convicções, José temia o Senhor. José sabia que Deus tinha um projeto em sua vida. E o que ele faz? Ele diz não ao pecado. Se a traição, se as dores da vida têm o poder de nos roubar os sonhos, de frear o nosso avanço, o pecado tem um efeito pernicioso e destruidor em nossa história. Se há algo que pode nos roubar de vivermos o melhor de Deus nesta terra, se há uma experiência e uma realidade que pode nos afastar dos projetos de Deus, esta realidade se chama pecado. E José então está frente a frente com o pecado, tentação é forte. Então José toma uma postura muito séria, ele sai correndo. Algumas tentações, algumas questões de tentação, algumas situações de tentação não devem ser encaradas. Ouça isto nesta noite. Alguns processos de tentação, você precisa se afastar dele, romper com ele, estar longe dele. É aquela irmã que vive crises momentâneas em seu casamento. Todo casamento passa por dias bons e por tempestades. Mas no trabalho está lá o amigo de trabalho, cheiroso, bonito, aquela voz elegante, e sempre cheiroso, sempre bem-humorado, cercando, rodeando, tudo bem com você, porque é aquela coisa. Candidato a amante tem uma capacidade de ouvir tremenda. Está sempre de bom humor, sempre com dinheiro no bolso. Seu marido sempre está duro, não é isso, irmã? Você fala assim para ele: deixa um dinheirinho para fazer a feira. Não tem dinheiro não, mulher. Não é verdade? Amor, eu queria tanto ir no shopping. No shopping para quê? Vai no shopping para quê? Mulher adora shopping. Nem que seja para ver algumas vitrines, mulher adora shopping. É isso, Graça, é verdade. Amém. Mulher adora shopping, mas o maridão nunca se dispõe a ir com ela ao shopping, nem que seja para ver uma vitrine ou duas. Mas o candidato a amante sempre está com dinheiro no bolso, cartão sem limite. Preferência American Express Card. Jesus. Aquele cartão que sai a notinha. Vamos almoçar comigo hoje. Vamos almoçar hoje. Vamos conversar um pouco. Minha irmã, se você passa por processos como este, rompa, fuja deste ciclo e desta relação aparentemente de amizade tão somente, porque não é. Há um processo de tentação se desenrolando e você passa por momentos de crise em teu lar, algumas carências emocionais se desenvolvem e se você continuar neste laço, você vai cair. O mesmo para os homens. Aquele maridão que chega em casa e a esposa
está com perfume Le Cebolé. Não é isto? O homem vai abraçar a esposa, dá aquele beijinho, aquela bitoquinha de boa noite. Né? Porque passa alguns anos de casamento, os casais não se beijam mais. Dão bitoquinha. Tem que beijar mesmo. Tem que beijar mesmo. Mas a gente chega em casa cansado do trabalho e a esposa está com Le Cebolé. Cebola até na sobrancelha. Mas no trabalho, aquela colega de trabalho sempre cheirosa, sempre bonita, aquelas roupas estonteantes. E a esposa teve um filho, 2, 3, está um pouquinho só gordinha, um pouquinho só. Mas a candidata a amante na rua está sempre em forma. Que praga, essa mulher sempre em forma. Ela faz pilates, pastor, deve ser isso. E o olhar, o coração, e o processo de tentação começa a envolver. Aí você é crentão, espiritual. Não, eu vou orar, vou jejuar. Senhor, me livra, me guarda, me livra, me guarda, me livra, me guarda, cair. Algumas questões, oração não adianta. Senhor, me livra da tentação. Mas está perto da tentação. Me livra, Senhor, me livra. Você vai cair, irmão, porque a tua carne não se converte. Porque a tua natureza humana vai te trair. Processos de tentação, você precisa se afastar deles. Amém, igreja? Falei muito sobre isso no mês de maio. Casais que namoram, casais que estão noivos, não adianta orarem juntos. Senhor, nos dá força para não pecar. Nos dá força, nos dá força. Daqui a pouco está confusão de mãos, confusão de línguas, daqui a pouco o fogo cai. É fogo da carne. Porque a oração, quando você ora junto com o seu cônjuge, isso te conduz à intimidade integral. Então, os casais que não são casados precisam ter medidas, não se render a processos de tentação. Meu querido, fuja da tentação. José entendeu isso. E lá, séculos depois, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Foge, sim, das paixões da mocidade. Irmão, cuidado com o pecado. Porque o pecado pode jogar areia nos planos que Deus plantou em teu coração, nos sonhos que Deus plantou em teu coração. José disse não ao pecado e, mais uma vez, injustiçado. Aqueles momentos que nós perguntamos, vale a pena ser fiel a Deus? Que você diz não a uma proposta de emprego para ganhar mais, mesmo que este emprego seja num contexto de desonestidade, de corrupção, e você diz não, vai ganhar menos, e você então diz não ao pecado, e eu estou agradando ao Senhor, mas o salário diminui e você se questiona, vale a pena servir a Deus? Vale a pena dedicar a vida a agradar ao Senhor? José foge da tentação e, mais uma vez, ele é vítima de injustiça e cadeias. Mas José possuía em seu coração um sonho e uma convicção. Deus tem sonhos na minha vida. Deus fez promessas ao meu coração. E Deus não vai brincar com as minhas emoções. Os anos passam, os dias passam, até que José, no fundo do cárcere, mais uma vez é conduzido a uma situação estratégica e agora, então, está diante do homem mais poderoso do Egito. E é usado por Deus para decifrar seus sonhos. E o que Deus faz? Deus começa a cumprir os planos na vida de José. Pode demorar, meu querido. Pode demorar 1 ano, 2. Os meses podem passar, os dias podem passar, os anos podem passar, mas Deus vai cumprir o que te prometeu. Ele não se esquece de você. José, em sua jornada, esteve algumas vezes no cárcere. Os homens esqueceram de José. A sua família achava que ele estava morto. Quantas vezes eu e você não nos sentimos esquecidos pelas pessoas, abandonados pelas pessoas, mas Deus não esquece de nós.